E hoje, a nossa equipe está acompanhando direto de Araguari um caso que teve uma grande repercussão em 2022. Quem é que se lembra do atropelamento que ocorreu em 2022 e que tirou a vida de um jovem na cidade de Araguari? O Balanço Geral, na época, trouxe todos os detalhes dessa ocorrência. A gente chegou a falar com a família dessa vítima, uma situação terrível, triste. E de acordo com informações que foram levantadas na época, o atropelamento aconteceu porque o jovem foi avisar o motorista que ele estava na contramão. Isso. Ops, ei, cuidado, ó, tá na contramão. Aí ele pegou o carro e fez isso que você está vendo na imagem. Fez isso aí, ó. Para você que está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, hoje a gente volta a falar sobre esse caso porque, atenção, lembra do júri, o julgamento? Ele que foi adiado várias e várias vezes. Parece que realmente hoje está acontecendo, está rolando. Por isso a nossa equipe está acompanhando tudo de perto. Débora Pérez aqui comigo no Balanço Geral, a primeira a participar com a gente. Bem-vinda, Débora, bom dia. Oi, Rafa, bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral. Hoje está acontecendo sim esse júri que foi remarcado várias vezes, mas hoje começou inclusive pelas 9 horas da manhã e ainda está acontecendo. Esse é o júri que está inclusive acompanhando o caso em relação àquele acusado de atropelar e matar um jovem aqui em Araguari, caso de grande repercussão que aconteceu em 2022 durante uma madrugada. Para quem não se recorda, o motorista, ele estava na contramão da via, jogou o carro em cima de várias pessoas e mesmo após ser advertido por eles, ele acabou ali, batendo, passando por cima desse jovem. Caso que inclusive aconteceu em 2020. Eu disse para vocês que foi 2022, mas não, a informação correta é de que isso aconteceu em 2020. Na época, então, a vítima de toda essa história, o Vitor, foi atingido em cheio, foi levado em estado grave para o hospital, ele que foi levado em estado inconsciente, passou inclusive por diversas cirurgias, mas infelizmente não resistiu, ficou entubado, ficou em coma induzido, teve um traumatismo craniano e acabou não resistindo, morreu 34 dias depois de ser internado. Então o júri que foi remarcado diversas vezes desse caso que aconteceu em 2020, hoje está acontecendo nessa sexta-feira aqui em Araguari. A gente está acompanhando de perto, já conversei com a Luciana, que é a mãe do Vitor, que está muito atordoada com toda essa situação. Mesmo depois de tantos anos, ela ainda não consegue lidar com essa saudade, veio em busca de justiça hoje e a gente, claro, veio em busca também de mais informações, de contar essa história, de trazer essas atualizações. Então, ainda nessa edição, eu volto com todos os detalhes em relação a esse júri, viu, Rafa? Um caso de grande repercussão que aconteceu em 2020, nós acabamos confundindo porque em 2022 nós também tivemos audiência que foi marcada com julgamento e também foi remarcado. Então é um caso que se arrasta, nós estamos chegando a 5 anos, então, deste caso registrado na cidade de Araguari, deste crime, porque nós estamos falando de um atropelamento que ocorreu de forma intencional, de acordo com as investigações, e tirou a vida de um jovem, Vitor Silva, que na época tinha 20 anos. Ele que estava, junto com outras pessoas e, segundo informações, teria avisado o motorista do carro que ele estaria na contramão. Aí este motorista resolveu fazer isso, utilizar o carro como uma arma praticamente e atingir propositalmente, tudo indicou isso, o jovem de 20 anos que acabou perdendo a vida. É uma situação muito triste, chocou a todos na cidade de Araguari, há uma grande movimentação na cidade e hoje a nossa equipe está acompanhando tudo de perto e você fica à vontade para estar junto com a gente dos desdobramentos de toda essa história que a gente vai estar detalhando para o amigo e amiga aqui no Balanço Geral. O Balanço Geral que trouxe com muitas informações na época do acidente, explicou tudo, o local onde, infelizmente, essa situação foi registrada, tudo que a família passou depois que esse jovem acabou perdendo a vida. Então, uma situação muito, muito triste, chocante para muitas e muitas pessoas e para a nossa sociedade. E agora realmente parece que nós teremos aí um fim, Esperamos um julgamento. Estamos acompanhando. Nossa querida Débora Pérez está lá ao vivo, trazendo as informações, atualizando tudo para a gente aqui no nosso programa. Deixa eu voltar à cidade de Araguari, porque lá em Araguari está acontecendo o júri popular, julgamento do acusado de atropelar e matar um jovem em outubro de 2020.
Essa câmera de segurança registrou o momento onde, infelizmente, esse jovem que tinha 20 anos apenas acabou sendo atingido. E o triste dessa história, tudo indica que foi de forma proposital. Débora Pérez, chama a atenção de todo mundo, por favor, aumente aí o volume da sua TV, porque a Débora está com a mãe do Vitor, a mãe dessa vítima agora para conversar com a gente. Débora, fica à vontade. Obrigada, Rafa. Boa tarde para você, para quem está chegando agora também no Balanço Geral. Eu falo com a dona Luciana, a mãe do Vitor, a principal envolvida em toda essa história, uma mulher que há 5 anos está tentando lidar com essa dor. A gente, inclusive, estava conversando aqui antes de entrar. Ela que, inclusive, não estava se sentindo muito confortável lá dentro, tá? Tomando um arzinho aqui de fora e está conversando com a nossa equipe também. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é como as coisas estão, como a senhora tem passado todo esse período. A gente sabe que essa é uma história muito difícil que a gente contou em rede nacional para todo o Brasil. Por diversas vezes esse júri ele foi remarcado, mas hoje, de fato, ele está acontecendo. Bom dia a todos. Hoje, de fato, está acontecendo. Hoje, de fato, tudo se resolve, porque eu creio. Eu creio no Deus Altíssimo que hoje tudo se resolve. Porque ficar dando, sabe, acelerar as coisas é muito bom. Mas ficar atrasando o inevitável é complicado. Porque o que ele fez, da forma que fez, nada mais é justo do que ele está passando por uma bateria de justiça agora. Porque tudo que a gente faz, a gente, certo ou errado, a gente paga. E ele fez um erro muito grande, é tirar a vida do meu filho. Eu estou deixando para a justiça fazer a parte delas. Porque eu não posso fazer nada. Eu não posso. Tem que deixar a lei de Deus. Não, a lei de Deus está chegando, sabe? A justiça de Deus está chegando. Mas a lei do homem tem que ser cumprida, para a nossa voz também ser ouvida. Porque, gente, não é assim que chega, assim, tira a vida de um e fica por isso. Não, vida. Eu vou, crio o meu filho, tenho uma ajuda de vizinho, tenho uma ajuda de colegas, tenho uma ajuda de amigos. Eu crio o meu filho com suor, dia a dia. Lembro que eu peguei uma bicicleta Ceci. Olha o tamanho do meu corpo. A bicicleta é dessa finura, o pneu, para levar e trazer meu filho para a escola, para trabalhar, para dar as coisas para ele. Aí, quando ele chega na faixa etária da vida dele, aí uma pessoa sai lá da cidade dela, porque meu filho não estava no lugar errado, nem no momento errado. Ele nasceu em Araguari, ele cresceu em Araguari, ele fez amizade em Araguari, ele estudou em Araguari. Então a vida dele foi aqui. Ele não foi para outra cidade, ele não foi para outro lugar. E ele não saiu do estado dele, da cidade dele, para fazer nada com ninguém. Saíram do lugar deles, vieram até aqui com um veículo que não pertence à pessoa, né, porque não pertence, vem embriagado de lá para cá e faz o que fez, e dono assim da cidade, se achando que é o dono da cidade. Não, aqui não é quintal de Uberlândia, gente, entenda, aqui é uma cidade também, entendeu? Aqui tem lei, lá tem, aqui também tem, sabe? Vamos respeitar uns aos outros, mas não teve. Ele foi alertado, avisado que estava na contramão para ele não fazer. A pessoa sai da cidade dela para vir dar cavalo de pau na cidade da gente, entendeu? Porque eu não sou daqui, mas eu considero a cidade minha. Pronto, falei. Aí ele veio da cidade dele, embriagado, se achando o rei, porque ele se achava o rei, dando cavalo de pau. Que isso? Com mais 6 jovens numa praça, comemorando o aniversário de uma amiga, que meu filho estava lá por causa disso. Foi quase assim, no final. A epidemia não passou direito não, gente. Mas assim, para nossa mentalidade, foi quase no finalzinho, assim, ó. Ele estava afastado do serviço, que eu quero deixar bem claro, ele estava afastado do serviço e ia voltar na segunda-feira. Isso aconteceu na madrugada de domingo. Eu estava em casa, liguei para ele e falei, Vitor, vem embora, que já está tarde. Ele falou, vou pegar minha BI. Na mesma rua do acontecido. Gente, por favor, na mesma rua do acontecido. 8 casas. Estava a bicicleta do meu menino. Então, assim, ele não estava longe de casa, ele não estava num lugar deserto,
Ele estava no centro da cidade, estava com os amigos dele comemorando o aniversário de uma amiga dele. E eu, não vai, ó. Foi isso que eu falei. Não vai porque você ainda não melhorou. Ele estava gripado, mas passou por exame, passou por tudo. Falou, não é a Covid, é só gripe mesmo. Eu falei, então segunda-feira você já avisa lá pro patrão que tá indo. O patrão liberou para ele voltar, ele ia voltar na segunda-feira. Ia receber também na segunda-feira. Portanto, isso não aconteceu. Porque veio uma pessoa de lá de Uberlândia, como condutor do carro, que o veículo não é dele. Veio o condutor do carro e fez o que fez, mas ele foi orientado, ele foi avisado. E ele não só jogou contra a vida do Vitor, ele jogou contra a vida dos outros que estavam lá. Isso que eu quero deixar bem claro, ele jogou contra a vida dos outros. Então uma pessoa assim, chegar do nada e fazer um trem desse, a pessoa não está no seu juízo perfeito não, para ele fazer isso. Estava embriagado, embriaguez. Muito importante ouvir, inclusive trazendo detalhes em relação a toda essa história. Esse é o relato de uma mãe que está engasgada, já são quase 5 anos, em novembro desse ano. A gente vai completar 5 anos que a gente está acompanhando de perto toda essa história. E a gente lutou muito também para acompanhar, para entender isso de perto, para conseguir, remarcar esse processo. Mas eu imagino que é muito difícil para a senhora também viver isso lá dentro. Nossa, é muito difícil e eu não achei que eu ia entrar aqui, porque, gente, eu só vi a foto desse rapaz no começo de tudo é que eu vi. O vídeo do acidente eu não vi até hoje, eu não vejo o vídeo. Tanto que as reportagens que eu faço para vocês, eu também nunca vi. Por quê? Porque eu sei que vocês vão pôr essa filmagem. Olha só, o tanto que eu tenho que me matar por dentro para eu não ver o atropelamento do meu filho, a morte do meu filho. Porque, na verdade, uma pessoa que tem 100% do cérebro, que é meu filho, fazia de tudo. Ele corria, ele fazia academia, ele foi pro batalhão, ele fazia aula de dança lá na CUFA, você está entendendo? Ele fazia tudo isso, todos os esportes. Então o cérebro dele era 100%, foi assim que o médico me explicou, 100%. Meu filho, ele ficou com 80%. Ele perdeu 80% da massa cefálica da cabeça. Ele ficou com 20%. Agora eu chego aqui, vi a foto desse rapaz, só dessa vez. Não tenho nada no meu arquivo, no meu celular, não tenho nada de foto dele, nada. Aí eu chego aqui, o juiz põe ele pra ficar quase de frente comigo. Gente, se vocês soubessem a sensação que é de impotência em tudo. Você tá entendendo? Em tudo. Não ver no sorriso de uma mãe, quando ela estiver sorrindo, quando ela estiver brincando com alguém ou com algo, ela está se distraindo, porque a dor dela é tão profunda, que quando passa uma pessoa com um boné do batalhão, ela lembra. Quando passa um menino de bicicleta, empinando bicicleta, eu fui e falei, se o nosso Vitor fizesse isso, eu dava na cara dele. Olha só, meu filho nem aqui não tá. Quando eu vejo os meninos falando bem assim, vambora que nós está atrasado. Eu lembro, Vitor, tá na hora, ó, levanta, não mandei você ficar no celular até tarde, levanta na hora de trabalhar. Gente, tudo lembro, uma lasanha que eu faço na casa do patrão, eu lembro. Um charuto que eu faço na casa do patrão, eu lembro. Você tem entendendo? Tudo me lembra ele. Agora eu entro ali dentro daquela sala. E olha, a pessoa que tirou o meu bem mais precioso, que era só eu e ele, gente, isso maltrata não, isso maceta uma mãe por dentro. Quem fala bem assim, nossa, mas esse caso não acabou, é porque nunca passou por isso. Porque quem passa por isso, por menor que seja, com um primo, um parente, com qualquer um que seja, sabe o tamanho que é a dor. Agora você imagina para uma mãe que liga pro filho e fala, onde é que você tá? Ele fala, mãe, tô chegando, esquenta a janta. E a minha pior dor mesmo, assim, profunda, não minto para vocês, não tem necessidade para isso. É eu saber que meu filho foi embora com fome. Amanhã, mas ele comeu lá, ele comeu na sono. Ele, pra mim, ele foi com fome. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu estava esquentando a janta pro meu filho comer. A minha dor maior é essa, ver que meu filho partiu, que todos nós vamos, independente. Mas a mãe não está preparada, nem esperando chegar a notícia que o seu filho, que acabou de conversar com ela, ia voltar num caixão. Foi o caso do meu filho. Eu estava esperando ele para jantar, gente. Vocês estão entendendo? Esperando ele para jantar. Não uma notícia que meu filho estava entre a vida e a morte. Não essa notícia. E a minha dor pior mesmo é eu saber que meu filho foi embora com fome. Mãe, esquenta a janta.
Gente, no começo da conversa, vocês entenderam que eu fiz de tudo, o vizinho me ajudou. Eu não tive parente aqui, vizinho me ajudou, colega me ajudou, amigos me ajudou, entendeu? A cuidar e a criar do meu filho. Eu agradeço demais, sabe, meus vizinhos, porque antigamente a gente podia confiar em vizinho, você tá entendendo? Hoje eu não sei nem quem é meu vizinho, pra falar a verdade. Mas a gente antigamente podia confiar nos vizinhos, eu ia trabalhar, eles ficavam olhando. Eu sou muito grata a todos eles, muito mesmo, grata a todos eles, me ajudou a criar o meu filho. Então se eu saía para trabalhar, para cuidar dele, para sustentar ele, para no final da partida dele saber que meu filho foi com fome. Isso não dá, não entra na minha cabeça, não entra. Eu tenho certeza que nesse pouco tempo que a gente conversou hoje e nas outras vezes que a gente também esteve juntas, eu tenho certeza que a senhora foi a melhor mãe que a senhora conseguiu ser. Eu sei que é muito difícil, a gente faz muita questão de acompanhar, de ouvir, de entender mesmo o que está acontecendo. E hoje, com certeza, é um desses dias para a gente cobrar por justiça. Essa mãe aqui que já está há quase 5 anos tentando lidar com essa saudade de hoje, tem que se fazer presente aqui diante dessa justiça para lutar por ele, para lutar para que isso não volte a acontecer com outras pessoas. Então, muito obrigada mesmo, de coração, é muito importante para a gente. E claro que a gente vai continuar aqui acompanhando, torcendo para que hoje se resolva, pelo menos essa parte. E é claro que a gente segue nessa também, né, Rafa? Dá um abração nessa mãe. O que ela fala é muito forte, é um desabafo. E o que a gente percebe é que ela lembra de tudo que aconteceu como se fosse hoje. Se passaram 5 anos, mas ela continua esperando o filho para jantar. E olha o que é a justiça no nosso país, né? Tento de todas as formas, vamos segurando. Cancela, remarca. Aí acontece o julgamento. Há um desejo muito grande dessa mãe de ver justiça sendo feita em relação à morte do filho. Aí ela tem que sentar de frente com o cara que tirou a vida do filho dela. Você já imaginou nessa situação? E sabe o que me entristece demais? Vamos imaginar que no final desse julgamento ele tenha a maior pena de todas. O maior tempo de prisão possível. A dor dessa mãe vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar. Porque, como ela mesma disse, o filho dela não chegou para jantar. O filho dela não apareceu em casa. E era ela e ele na casa. 5 anos, hein? 5 anos depois dessa tragédia. A Débora Pérez vai continuar lá, acompanhando tudo de perto, e a gente vai estar, ao longo da nossa programação, trazendo todas as informações, atualizações e a repercussão desse caso horrível registrado na cidade de Araguari, onde, infelizmente, uma pessoa inconsequente, fazendo manobras radicais em um carro e, ao mesmo tempo, não gostando de ser chamado à atenção, fez isso com esse jovem. O que você do outro lado pensa? E se você fizesse parte desse júri, qual a pena para quem tira um filho de uma mãe?